Olá, bem-vindos a mais uma aula. Hoje tivemos várias interferências da internet. Vou fazer o resumo da nossa aula de hoje, que é na página 73 do livro de ciência, os tipos de solos existentes. Acompanhe comigo a leitura dirigível, tá? Como já foi mencionado anteriormente, dependendo do tipo de rocha que se fragmentou e sofreu modificações ao longo dos anos pelo intemperismo, encontramos na natureza diferentes tipos de solo, considerando os minerais específicos que formam cada um. Assim, os principais tipos de solo são arenoso, argiloso e umífero. Agora a gente vai ver a característica de cada um deles. Arenoso apresenta mais de 70% de partículas de areia na sua composição. Pelo fato de os grãos de areia serem grandes e estarem bem afastados um dos outros, formam-se que denominamos de macroporos. Por quê? Os grãos de areia são bem grandes e ficam um afastado do outro. Ficam soltinhos, né? Agora a gente vai ver a diferença assim, do aspecto, você já vai lembrando aí na sua cabecinha, vai trazendo para a sua memória fotográfica a imagem da areia, tá? É aquilo, é basicamente aquilo. É a areia, você vê que ele não é um solo compactado, né? Ele é solto, porque tem grãos grandes, né? Isso quer dizer que entre os grãos de areia se formam grandes espaços, grandes poros, que contribui para o aumento da permeabilidade do solo, ou seja, para a maior infiltração da água. Assim sendo, a água se infiltra facilmente por esse tipo de solo e chega rapidamente a camadas mais profundas. No entanto, essa grande permeabilidade do solo arenoso apresenta dois prejuízos. Quais são eles? Primeiro, é que a água não fica retida no solo para que os vegetais possam absorvê-la futuramente. E o segundo problema é que quando a água se infiltra rapidamente, acaba carregando os minerais presentes no solo. Então, quando a gente joga água na areia, depois você faz esse teste na sua casa, pega um pouquinho de areia, joga a água lá. Ela passa rapidamente entre os poros, porque não absorve, certo? Então, se não absorve, é difícil de crescer aquele vegetação, né? Porque ela não está segurando a água para futuramente o vegetal usufruir. E o outro problema é que ao passar a água, né, diretamente, ela sai carregando todos aqueles nutrientes que tem lá no solo, e isso dificulta mais ainda o desenvolvimento da vegetação. O segundo solo mais estudado, o outro tipo, é o argiloso. Ao contrário do solo arenoso, esse tipo de solo apresenta em sua constituição uma concentração maior de argila, cerca de 30% em relação às outras partículas sólidas. Então, tem várias partículas sólidas nesse tipo de solo, e, né, junto com a argila, só que ela é em maior quantidade, né? E por isso tá o nome solo argiloso. Nós temos a maior quantidade de argila nele. Os grãos de argila se apresentam bem unidos uns aos outros, formando o que chamamos de microporos. Pode-se subentender que, diferentemente do solo arenoso, o solo argiloso apresenta uma pequena permeabilidade. Então, ele absorve muito pouco, o que confere risco de haver excesso de água. Então, imagina um solo argiloso, a argila, tá lá bem bonitinha, compactada. Aí você despeja uma água em cima dessa argila, você vai ver que a água fica meio parada, né? E é assim quando o solo está bastante compactado, porque as partículas estão bem juntinhas umas nas outras, né? É por esse motivo que um terreno argiloso permanece úmido após uma chuva, mesmo passando alguns dias.
Entre os solos argilosos existe muito importante o solo terra roxa, rico em ferro e largamente utilizados dos solos agrícolas. Então, nos solos agrícolas, o terra roxa, uma exemplificação, ele é usado na agricultura, tá? Outro tipo de solo presente aqui nos nossos estudos é o umífero. O que vem a ser o solo umífero? O próprio nome já se refere à grande quantidade de humo. Humo, o que é isso? Humo é a matéria orgânica em decomposição. Ou seja, esse solo tem como principal característica a presença de minerais que tornam extremamente fértil e ideal para o plantio. O solo umífero apresenta uma porosidade ideal, ou seja, os poros não são tão grandes nem tão pequenos. Assim, a infiltração da água se dá de maneira ideal. A água infiltra com facilidade, mas parte dela fica presa no solo para que os vegetais possam absorvê-la e com isso desenvolver. Apresenta também uma coloração mais escura que os demais tipos de solo em relação à grande presença de matéria orgânica. Esse solo, então, ele seria o mais adequado para a plantação, para o cultivo. Depois você pode observar aqui no seu livro ou em alguma imagem na internet, ele é um solo escuro, devido à quantidade de matéria orgânica, certo? Então é isso, esses são os 3 tipos de solo, tá? As características de cada um. Essa aula eu não vou passar atividade de registro, vocês façam a releitura novamente, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, né? Em particular, que eu vou sanar todas as dúvidas de vocês, tá? E mais um recadinho: problemas técnicos, tenha paciência, a gente resolvê-los. Mantém a presença na sala de aula, né? A nossa sala de aula online, que a gente vai tentar resolver. Se não resolver, eu vou dispensar vocês, certo? E eu vou dar um recadinho para vocês aqui também, na questão das questões que eu estava explicando para vocês. Quando vocês fizerem as questões de registro, tem que ser questões caprichadas. Eu não quero questões com respostas do tipo, você coloca lá sim ou não, ou só uma data, ou só um valor. Lembra que eu falei? Eu instruí vocês? Vocês têm que fazer uma coisa caprichada, que a pessoa que não entende de determinado assunto que você está estudando, leia as suas questões e ela consiga aprender alguma coisa, tá? Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima aula.